Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lobo Villanueva. Desde já agradeço a doação que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a promoção dos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Olha, meus amigos, eu cada vez mais pego asco de apologética protestante, porque o grau de bizarrice que escuto dessas pessoas é tão assim hilário, né? É tão surreal que quando eu acho que eu já ouvi todos os tipos de asneiras possíveis, eis que me aparece outro idiota falando mais asneiras que você possa imaginar. E esse me deparo aqui com o senhor Maurílio Borges, que é um colecionador de asneiras, de besteiras, de idiotices, atacando a Virgem Maria. Na verdade, os protestantes têm um profundo ódio da Mãe de Deus. E por quê? Porque a Mãe de Deus nos remonta ao catolicismo. Vejam, não é porque os católicos sejam idólatras. Não é porque os católicos acham que Maria é uma espécie de deusa ou coisa parecida. Não, não é isso. É que tudo que lembre de uma forma muito nítida ao catolicismo, eles querem apagar, revolucionários que eles são. E, claro, dentro de grupos que só vivem do antagonismo e não de uma afirmação genuína de fé. Ou seja, muitos protestantes, na verdade, afirmam sua fé tentando negar aquilo que deu origem à fé, que é a própria igreja. Vamos analisar esse vídeo aqui, em que o Maurílio Borges critica uma protestante que estava lendo a patrística. Dá até medo de protestante ler a patrística, a não ser que de repente se converta. Pelo menos essa aqui, essa pastora, né? Ao menos parece que está querendo buscar a verdade. Vamos lá, vamos ver o besterol. Sabem que nós protestantes, né? Me conta. A gente, assim, falava bem de Maria e tudo, mas a Maria só foi escolhida porque Jesus tinha que nascer de uma mulher. Foi um privilégio para Maria que Deus poderia dar a qualquer outra mulher. Observe esse tipo de fala que ele está dizendo. Ele está dizendo que Maria teve um privilégio que poderia ser dada a outra pessoa. Senhor Maurílio Borges, você consegue se imaginar sendo parido de outra mulher que não seja sua mãe? Você consegue se imaginar sendo parido, sei lá, por qualquer mulher que não seja aquela que de fato fez parte da sua história e da sua vida? E o mais absurdo do seu argumento é que você, ao afirmar que Deus poderia ter escolhido qualquer mulher, você está negando a providência divina. Vamos partir dessa proposição que ele está falando, que Deus poderia ter escolhido qualquer mulher. O mais cômico dessa história é que ele nega a providência divina mesmo. Porque, na verdade, Deus só escolhe Maria porque ele determinou a existência de Maria nos termos que ele quis para o projeto de salvação dele. Será que você não parou para pensar que, antes de Maria existir, já havia no intelecto de Deus tudo aquilo que ele mesmo agiria conforme a sua providência? Você está transformando Deus numa figura casuística. Você está dizendo assim, olha, Deus apareceu do nada, viu todas as mulheres do mundo e tirou um bem me quer e mal me quer e escolheu Maria ali como um acidente, quando na verdade Maria é tudo menos um acidente. Como, aliás, a sua mãe também não é um acidente, como a minha mãe não é um acidente. Eu não consigo imaginar outra mulher que não seja minha mãe. Então, da mesma forma, eu não consigo imaginar outra mulher que não seja Maria. Então você está dando um critério de Deus completamente arbitrário, completamente casuístico, e no fundo, você está limitando o poder de Deus. Alguém poderia dizer assim, mas como se pode limitar o poder de Deus se Deus poderia escolher qualquer mulher? Só que quando você atribui esse conceito de escolha, você está sutilmente negando o fato de que Maria não é um acidente, Maria é algo providencial, Maria é algo profetizado. E mais, ela tem atributos e qualidades que nenhuma outra mulher teve para ser escolhida. Primeiro, porque ela tem a plenitude da graça que Deus deu para ela. Segundo, ela é uma mulher judia. Terceiro, ela é mulher da casa real de Davi. E assim sucessivamente. Agora, se você disser, não, Deus poderia escolher qualquer mulher judia. Tá, então, de repente, Jesus Cristo podia surgir da Barbra Streisand, da Judith Butler, sei lá, de qualquer mulher judia que você está falando, o que é uma coisa completamente absurda. Eu raramente vi um argumento tão disparatado,
tão bizarro e tão imbecil para descartar a Virgem Maria e para querer anulá-la dentro da economia da salvação que o próprio Deus estabeleceu não somente para ela, como para toda a humanidade. E eu acho muito interessante que ele fala essa besteira descomunal, desqualificando Maria no plano salvífico, dizendo, poderia ser outra mulher, poderia ser a mãe do Maurílio Borges, poderia ser a minha mãe, poderia ser qualquer coisa. Como assim, Maria é uma coisa insignificante, que não tem nenhum atributo que distingue de outras mulheres. E aqui, ele fala essa besteira aqui, né, que tá até escrito aqui, Maria é o centro do catolicismo romano. Cara, quando você fala uma coisa dessa, isso soa muito imbecil, até para um protestante esclarecido. Isso mostra que você não é uma pessoa esclarecida, você é apenas um papagaio bíblico com muitos outros. Protestante acha, pelo menos o protestante médio, eles acham que decorar versículo bíblico é sinal de inteligência. Até um papagaio de pirata faz isso, cara. Até o diabo decora versículo bíblico. Na verdade, ele sabe de cor. Então, pressupor que você decorando versículo bíblico, isso te dá uma margem de inteligência e de capacidade de interpretação bíblica, isso mostra que você é um idiota mesmo. E ainda mais dizendo, olha, poderia ser outra mulher, quer dizer, a Virgem Maria é dispensável. Nós podemos idealizar Jesus Cristo sem a Virgem Maria. Nós podemos idealizar Jesus Cristo como qualquer mulher, como de fato eu já vi muitos protestantes falando isso. Querendo, inclusive, se equiparar à Virgem Maria. Tem uma vez uma senhora, que eu até respeito como pessoa, mas como religião não respeito nem um pouco. Uma vez ela me falou isso, como se querendo equiparar a Virgem Maria. Ele disse, olha, minha filha, deixa eu falar uma coisa. Você não tem a plenitude de graça de Maria. Eu fui até meio grosseiro assim. Você não tem a plenitude de graça de Maria e você não teve Deus no seu ventre. O seu ventre produziu outra coisa. Produziu outros filhos, mas não foi o filho de Deus. Então fica quieta aí, sossega o facho, porque quem Deus escolheu foi ela, não foi você. Então eu não posso equiparar a providência divina naquilo que eu acharia que Deus poderia fazer. Essa que é a grande questão e que você não percebe no seu discurso. Quando você diz que Deus poderia escolher outra mulher, veja, tá, vamos partir da pressuposição de que Deus pode fazer qualquer coisa. Só que Deus não é contraditório. Deus estabelece os termos dele e Maria está nos planos dele. Então não se pode conceber de outra forma daquilo que Deus de fato quis. E Deus de fato determinou como nos salvar. E Maria é a porta da salvação nesse sentido. Não é a sua mãe, seu Maurílio Borges, e não é a minha mãe. E mesmo assim, nós não podemos também pressupor que a minha mãe poderia ser outra pessoa, nem a sua mãe. Por quê? Porque a nossa existência dependeu dessa história. E podemos dizer que Deus também interveio nesse sentido. Quem foi que estabeleceu quem seriam nossas mães? A providência divina em algum ponto. Porque, de certa forma, nós nascemos com um certo propósito que Deus nos deu e que Deus nos criou através dos nossos pais. Então, o que você está falando, isso não se aplica nem a você. Não se aplica a mim. E por que se aplicaria a Virgem Maria e Jesus Cristo? Aí ele fala aqui que a Maria é o centro do catolicismo romano. Isso é inegável para qualquer um que estude essa religião. Cara, você não estudou porra nenhuma. Você é um farsante falando isso. Me desculpa, a palavra certa é farsa. Isso que você está falando é completa farsa. Você não chegou nem no catecismo. Todo católico, em sã consciência, quando se reúne no domingo, está adorando o Cristo Eucarístico. Qualquer católico minimamente inteligente, com o mínimo de QI, sabe disso. E Maria é coadjuvante dessa história. E todos nós sabemos disso também. Só que nós reconhecemos a importância de Maria tal como Deus deu a ela. E você não reconhece isso. É o que é pior de tudo. Aí ele fala assim, a ambiguidade da sua teologia faz com que eles digam que Maria é corredentora e no momento seguinte dizem que ela não é corredentora. Não, não é isso. É que existe um conceito teológico que foi desenvolvido em que ela participa da economia da salvação, porém a igreja entendeu que esse conceito tinha problemas. Mas vejam, declarar corredentora ou não corredentora não é um aspecto dogmático, é um aspecto que está em debate na igreja. Você não sabe a diferença básica entre o que é dogma de fé e o que é objeto de debate. Como muitos dogmas de fé foram debatidos durante toda a história da igreja. Quer dizer, esses detalhes você não sabe, cara, você é um ignorante. E dá vergonha isso. Bata na igreja católica, não no espantalho que você criou dela. E é revoltante o seu vídeo. Vamos lá, vamos ver aqui.
Depende de quanto você pressiona. Sabe, ele acha que nós católicos somos como os protestantes que ficam cagando pensamentos iluminados, né? E achando que isso é o Espírito Santo. Não, cara, o Espírito Santo não cria 30 mil seitas protestantes, cara. O Espírito Santo nos induz à unidade, não à divisão. Vocês se dividem em nome do Espírito Santo. Isso é a coisa mais bizarra e absurda que vocês estão fazendo. Vamos lá. Aí aqui ele começa a falar assim: Maria foi uma mulher fantástica, um exemplo para nós. É tão exemplo que você está dizendo que ela poderia ser dispensada por outra mulher, cara. Sabe por que ela não poderia ser dispensada por outra mulher? Não é porque Deus não tem o poder de dispensar qualquer pessoa. É porque Deus simplesmente determinou que ela fosse assim. E, portanto, se ele determinou da forma como ele quis, ou seja, Maria já foi prevista antes da criação dos tempos para ser a mãe do filho dele, a mãe do Salvador, então logo a gente não pode pressupor que outra pessoa seria se Deus não quis isso, se Deus determinou de uma outra maneira. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que a criação também poderia ser feita de outra forma. Ou então que qualquer coisa poderia ser feita contra a providência divina. E você não percebe o grau de sacrilégio que você fala nisso. Isso é o que é o mais absurdo. Isso mostra que você é irresponsável. Aí ele fala assim que ela é exemplo para nós, mas ela não teve mérito algum na salvação da humanidade. Depende. Quando ela participa da salvação, quando ela diz para o anjo Gabriel, faça-se conforme a vontade de Deus, na verdade ela está participando dentro dos sinais da graça de Deus. Então ela tem sim mérito. Ela tem mérito como partícipe. Ela tem mérito como auxiliar de Deus. Então, querer anular o mérito de Maria como serva de Deus, o mérito de Maria de participar da economia da salvação, isso mostra que você anula a história. Aí ele diz assim, é uma mulher fantástica, mas ela poderia ser dispensável. Vá a merda, cara. Sério, vá a merda, cara. Você é muito idiota falando isso. Quem você quer enganar, cara? Não é por acaso que você parece um moleque com essas roupinhas aí de adolescente geek, cara. Para, meu. Para. Deixa de ser idiota, cara. Deixa de ser idiota. E eu digo, você evangélico que acredita nessa conversa, você é idiota junto. Tem que ser dito pra você, você é um idiota. Você é um idiota, né? Aí ele diz assim, não mais do que ter recebido Deus em seu ventre e criado Jesus. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ela teve a plenitude da graça, ela deu a carnalidade a Cristo, ela cumpre profecias, ela também coparticipa pisando na cabeça da serpente, porque é a descendência da mulher, não é a descendência do homem. Então, quer dizer, ela está vinculada intrinsecamente a Deus, ela não é algo ocasional, cara. Vamos lá, seu Maurilo, você ama sua mãe? Você acha que o verbo encarnado, quando se torna filho de uma mulher, você acha que ele não ama sua mãe? Você acha que Jesus Cristo não amava a Virgem Maria? Você acha que Jesus Cristo só tratou a sua mãe como se fosse uma coisa dispensável? Assim, olha, a senhora foi útil, sabe, pra me dar a carnalidade? Ah, mas sai daqui, eu não quero mais papo com você. Você acredita nisso, cara? Você é tão idiota acredita nisso, cara? Quem é que não ama sua mãe? Quem é que não gosta da sua mãe? Quem não aprecia a sua mãe? Quem é que pode dissociar a sua vida e a sua existência da sua própria mãe? Veja que Cristo, ao se fazer verbo encarnado, quis se fazer homem e quis se sujeitar a uma mulher, que é a sua mãe. E aí temos esse idiota dizendo, ah, aquilo que foi dado a Maria pode ser dado a outra pessoa. É sério isso, cara? Nossa, nunca vi uma argumentação tão idiota na minha vida. Depois de desvirginar Maria daquele pastor Ferreirinha, agora temos o sujeito. Maria é uma qualquer que poderia ser substituída por outra mulher. Meus parabéns, cara. Ó, meus parabéns pra você. Aí aqui, né, ele só fala besteira aqui, blá blá blá. Enfim, o desejo de adorar Maria é tanto que faz os católicos romanos lerem para dentro da patrística essa adoração do dia de hoje. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que cara burro, hein? Vamos lá, vamos ver BC. Mas ela era pecadora. Romanos 3:23. Ele está citando o trecho de Paulo que diz, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Só que existe um porém aí.
Essas regras que são estabelecidas na Sagrada Escritura admitem exceções. Por exemplo, o mesmo Paulo diz que haveremos de morrer só uma única vez. Mas eu pergunto, e aquelas pessoas que ressuscitaram, morreram uma ou duas vezes? Morreram duas vezes, pelo que se consta, né? Lázaro deve ter morrido duas vezes. E será que, dentre todos os pecados, não admitirão uma exceção? Sim, admite uma exceção. Até porque, quando nós falamos da Imaculada Concepção de Maria, quando falamos que Maria foi concebida sem pecado, nós não estamos falando de algo natural, nós estamos falando de algo sobrenatural. Se Maria nascesse sem o propósito que Deus deu para ela, então ela provavelmente nasceria com pecado. Só que ela não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher que tinha um propósito de Deus. E sabe o que é o problema? É que quando esse pessoal quer negar a Imaculada Concepção de Maria, quer negar a Assunção de Maria, quer negar a importância de Maria no plano salvífico, na verdade, eles acham que atacam o catolicismo. E, na verdade, eles estão atacando os elementos centrais da dogmática cristã. Porque, veja, quando se fala da Imaculada Concepção de Maria, se está falando claramente que se Maria deu a carnalidade a Jesus Cristo, então Jesus Cristo não herdaria e não tocaria no pecado original. Mesmo que Maria fosse pecadora, e eles inventaram uma tese muito bizarra, muito estranha, de que Jesus Cristo herdou a carnalidade, mas ele purificou a carnalidade ou coisa parecida. Quer dizer, eles não têm nenhuma explicação para isso. Eles não têm nenhuma explicação da relação de Cristo com a Virgem Maria e de que como Jesus Cristo incorpora essa carnalidade. Porque, querendo ou não, Jesus Cristo é filho de Maria. Filho de Maria no plano da divindade e da humanidade. E quando Jesus Cristo surge no ventre de Maria, surge do dentro da carnalidade dela, porque ele herda também os elementos genéticos, os elementos físicos de Maria. É isso que nós temos de entender. Ou seja, ele herda os aspectos da divindade e os aspectos da humanidade tem em Maria. Então, logo, se Jesus Cristo é Deus, então a carnalidade dele tem que ser pura. E se a carnalidade dele é pura, quem deu origem à sua carnalidade também tem que ser pura. É simples. E temos referências a isso, ao fato de que Maria, quando ela é sempre falada na Sagrada Escritura, ela é falada em termos de pureza, de santidade, de graça plena, etc. Quem tem a graça plena, tem a pureza plena. E vejam que quando o anjo Gabriel fala que é Haritomene, ele está dizendo no âmbito da pureza, do esplendor da pureza, do esplendor da graça, da graça na sua plenitude. Então é por isso que os primeiros cristãos entendiam claramente que Maria era uma pessoa completamente peculiar, uma pessoa completamente distinta. E seria diferente para quem seria, no caso, a mãe de Deus, para quem surgiu com uma missão tal de ser a porta da salvação da humanidade, porque ela foi a porta. Os protestantes vão ficar escandalizados. Pô, é a coisa mais óbvia, ela nasceu dela, pô. Nasceu dela. Vamos ver aqui a besteira. Vamos ver a besteira. Ela não é mais importante que ninguém. Marcos 3, onde Jesus diz que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a sua vontade. É mesmo? E Maria fez o quê, o idiota? Maria foi uma qualquer, como você está falando? Quando ele cita o versículo onde Cristo diz que aqueles que são meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a minha vontade, ele está querendo, mais uma vez, desqualificar a Virgem Maria. Então, podemos deduzir, senhor Maurilo, que você é um mentiroso. Porque você escreve que Maria foi uma mulher fantástica, mas ao mesmo tempo, quando você usa esse versículo para reduzir Maria, você a transforma numa mulher banal. Numa mulher como outra qualquer, como você me falou. Poderia ser outra mulher, por que não? Poderia ser outra mulher judia. Sei lá, poderia ser a Natalie Portman, poderia ser Gwyneth Paltrow. Poderia ser essas mulheres judias bonitas aí. Poderia ser qualquer mulher judia, né? Poderia ser, sei lá, a mulher da sinagoga ali. Quer dizer, nossa, assim, a gente fica chocado, porque assim, então ele usa esse versículo para diminuir Maria. Quando, na verdade, Maria encarna a plenitude até do serviço de Deus. Porque, vejam, vamos pegar o capítulo 1 de Lucas, que é elucidativo dessa posição peculiar de Maria. Primeiro você tem um anjo, e o anjo chega a Maria e diz: salve plena de graça. Aqui eu estou falando latim, tá? Não estou falando no grego. No grego,
tem praticamente o mesmo sentido, que, no caso, ela é a plenitude da graça, e ela fica realmente perturbada com aquelas palavras. E o anjo ainda reitera, olha, encontraste graça diante de Deus, e que você conceberá um filho, né? Um filho, ela não é aquele termo da ideologia de gênero do tipo, aquela que cuida de mim, não, ela vai ser mãe de Deus mesmo, tá? Quer dizer, ela vai conceber o filho de Deus, e depois ela pergunta, mas como é que eu vou concebê-lo se eu não tenho relação alguma? Então o Espírito Santo ia fazê-la conceber o Filho de Deus. E é interessante que depois nós observamos aquela outra cena, quando ela sobe ao monte para visitar Isabel, que estava no 6º mês de gravidez, Santa Isabel. E Santa Isabel, quando vê a Virgem Maria, cheia do Espírito, quando falamos aqui cheia do Espírito, não tem o mesmo sentido de que Haritomene, tá? Tá falando que é o seguinte, que ela tem uma revelação do Espírito Santo. E ela, com essa revelação, diz que grande honra a mãe do meu Senhor. Ou seja, a Escritura está dando um sinal distintivo à Virgem Maria. Que a Virgem Maria não é uma qualquer. Não é uma mulher que possa ser substituída por outra. E ela não é justamente porque Deus predeterminou isso. Porque Deus predeterminou não somente a especialidade de Maria, como predeterminou também a especialidade própria da salvação. Ou seja, que nós seríamos salvos pelo Filho de Deus, que seria encarnado no seio da Virgem Maria. E observem que esta cena em que Maria sobe ao monte, Isabel fala, que grande honra a mãe do meu Senhor, e São João Batista no ventre de Santa Isabel dança de alegria, é uma representação de um capítulo de Samuel em que a arca sobe ao monte, o rei Davi dança sobre a arca, e ele diz que grande honra a arca do meu Senhor. Então, quando a Igreja Católica diz que a Virgem Maria é a nova arca da aliança, e essa nova arca da aliança tem Deus no ventre, não é por acaso, isso é bíblico. Isso é bíblico, porra! Isso é bíblico. Como também nós temos aquelas imagens dos últimos capítulos de Apocalipse 11 e os primeiros capítulos de 12, que fala da mulher cuja lua aos pés, revestida de sol. Claro que os protestantes vão inventar inúmeras interpretações, mas a Virgem Maria tem um elemento de importância primordial na salvação. E a sua citação, querendo anular a Virgem Maria, dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos são aqueles que seguem a vontade de Deus, Maria foi a que mais seguiu a vontade de Deus, e parece que você não se deu conta disso. Vamos lá. Falava que Maria não foi virgem coisa nenhuma, que depois de Jesus ela tinha tido outros filhos. Então você não conhecia a Bíblia, porque ela afirma que Maria era virgem, Lucas 1,34. Mateus 1,25 diz que José não teve relação sexual com ela até Jesus nascer. Depois disso foi um relacionamento normal. É, porque é assim, como ele quer transformar a Virgem Maria num ser banal, e ele não se dá conta de que transformando-a num ser banal, também ele transforma a encarnação do verbo em algo banal. Aqui, essa interpretação de Mateus é uma das mais porcas que existem dentro do meio protestante. Porque é o seguinte, quando Mateus fala que Maria não teve relações com José até o momento do nascimento de Cristo, ele não está pressupondo no grego original, que é eos, a palavra até aí, eos. Veja que eu não sou estudioso de grego, mas eu li alguma coisa sobre esse trecho. Esse trecho não está dizendo que depois disso tenha acontecido alguma coisa. Simplesmente é omisso o texto. Esse texto pode ser traduzido da seguinte forma: olha, no decorrer da concepção e da gravidez, Maria não teve relações com José. Basicamente, o entendimento mais original é esse. Como, por exemplo, Jesus Cristo diz aos apóstolos em Mateus 28, 19: eis que batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos assistirei até o final dos tempos. Eu pergunto para vocês uma coisa: Jesus Cristo vai deixar de assisti-los depois do final dos tempos? A resposta é sonora: não. Claro que ele vai assistir sempre. Só que aqui se reitera a questão temporal, a questão do fato de que até o final dos tempos Jesus Cristo vai acompanhá-los. Ou seja, no decorrer da humanidade, Jesus Cristo estará sempre presente para assistir a sua igreja.
Então observe que a palavra até, no sentido que eles estão colocando, é uma armadilha enganosa. Por exemplo, existem trechos da Bíblia do Antigo Testamento dizendo assim: Mical não teve filhos até o final de sua vida. Mical. Eu pergunto, a dona Mical, que é citada no Antigo Testamento, que era mulher do rei Davi e que não teve filhos, quer dizer que depois de morta ela vai ter filhos? Então vejam a construção. Mical, até o fim da vida, não teve filhos. Então podemos deduzir, claro, que depois do fim da vida dela, ela teve. Então vejam que essa construção que os protestantes forçam para negar a virgindade perpétua de Maria não analisa as outras contextualizações que mostram claramente que Maria não teve filhos. Vejam que todas as citações que se referem a irmãos de Jesus, se vocês analisarem o pai e a mãe dos irmãos de Jesus, vocês analisarão pelo texto bíblico que eles são diferentes. Nós vamos encontrar aquelas cenas do evangelho que dizem: este não é o filho do carpinteiro, ou então, este não é o carpinteiro, estes não são seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. Vejam que quando analisamos quem é o pai de Tiago, de José, Simão, Judas, vocês vão encontrar, por exemplo, as mesmas semelhanças dos Tiagos que são citados entre os apóstolos, Tiago maior e Tiago menor. E um deles é irmão do Senhor, que também é citado por Paulo, Tiago. Mas quando analisamos quais são os pais dos Tiagos, nós vamos encontrar também que um é filho de Alfeu e o outro é filho de Zebedeu. E também de Maria de Cleófas. Então vejam que os irmãos de Jesus, na verdade, são colaterais. Por quê? Porque não bate com Maria nem com José. Há quem diga, teoricamente, que esses filhos poderiam ser filhos de José, mas isso é uma teoria. Só que não existe nenhuma vinculação, nem de longe, da Virgem Maria. Esse que é o grande problema. Vamos lá, vamos besteira. De marido e mulher. E aqui em Lino a primeiríssima referência que eu encontrei na história da igreja sobre a Virgem Maria. E essa fala também me explicou por que os católicos se referem à Virgem Maria com alguns termos específicos. Ela quer fazer Irineu de Leão falar bem mais do que ele realmente disse. Vamos ver mesmo. Será mesmo? Será que nós vamos ver isso? Ou será que você não leu a obra? Da mesma forma, encontramos Maria, a virgem obediente, que diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E, em contraste, Eva, que desobedeceu quando ainda era virgem. É interessante que ele não afirma que Eva era virgem quando pecou, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram relação sexual após a queda, e dali nasceu Caim. Aqui ele está falando uma besteira. Quando Irineu de Lyon fala que Eva era virgem quando pecou, quer dizer, ele está falando que no decorrer da inocência dela até o pecado, ela era virgem. Será que ele não entendeu isso? Vamos lá. Mas não diz que essa foi a primeira relação entre eles. É o que você está dizendo. Se de repente um autor patrício está dizendo que Eva não teve relações sexuais com Adão, então entre um discípulo dos apóstolos e um bobão como você, eu prefiro acreditar no discípulo dos apóstolos, né? Vamos lá. Pela sua desobediência se tornou para si e para todo o gênero humano causa da morte. Assim Maria, tendo por esposo quem lhe fora predestinado e sendo virgem... Não precisamos de Irineu para chegar à conclusão que Maria era virgem no momento da anunciação. A Bíblia já nos diz isso. Aliás, para aprender a defender a fé usando a Bíblia, comente Desafio 21, que eu te mando o link do meu livro. Pela sua obediência se tornou para si e para todo o gênero humano causa da salvação. Ela é causa, tanto quanto a mãe dela é causa por ela nascer. Maria não tem mérito na salvação. Aqui ele está falando muita besteira, meu Deus do céu. Vamos lá. Quando Irineu de Lyon fala claramente que Maria é causa da salvação, nós podemos deduzir a partir do fato de que Deus fez Maria para esse propósito. Será que esse idiota não entende isso? Então ele está atribuindo o que? A mãe de Maria? Sim, Santa Ana. O que Santa Ana tem a ver com a mãe de Maria? Tudo bem, gerou Maria. Mas quem de fato encarna a missão de Deus é Maria. Esse cara tenta anular a todo custo a Sagrada Escritura, meu Deus do céu. Como é que ninguém, em sã consciência, percebe esse idiota falando merda? Pera lá, eu faço uma seguinte pergunta, seu Maurilo. Foi a mãe de Maria que gerou o Salvador?
Foi a mãe de Maria que foi chamada plena de graça? Foi a mãe de Maria que foi prevista no Antigo Testamento? A resposta é o sonoro não. Você querer dizer que a mãe de Maria participou disso ou coisa parecida, é a mesma coisa que dizer, por exemplo, que se eu escrever uma obra literária atualmente e de repente eu vou virar famoso e até ser lembrado por tempos imemoriais, é a mesma coisa que dizer que minha mãe contribuiu com isso. Isso não tem a menor lógica que você está falando. Uma coisa é minha mãe ter me concebido. Outra coisa bem diferente são as minhas realizações e aquilo que eu participo dentro dessas realizações. E Maria participa dessa realização. Ela tem mérito, sim. Esse mérito é dado por Deus através da graça que ele dá também a ela. Ela coparticipa dessa graça. Agora, você querer anular Maria, dizendo que ela é uma qualquer, depois você diz que ela é uma mulher extraordinária. Decida! É sério, cara. Eu perco a paciência, eu mando tomar mesmo naquele lugar, cara. Então vá tomar banho, cara. Decida. Decida. Ou Maria é uma mulher fantástica, ou Maria é uma mulher qualquer, cara. Você é muito desonesto, cara. Você é muito desonesto e você tem uma teologia de baixo nível. Você tenta a todo custo anular a providência divina e nem se dá conta disso. Depois, esses idiotas falam de predestinação. Eu acho muito cômico isso. Todos eles são predestinados à salvação, menos Maria. Maria é uma qualquer, né? Ah, não, ela tá salva, mas ela tá tão salva quanto eu. É esse o pensamento desses caras. É sério mesmo, cara. É sério mesmo que você está se equiparando a uma mulher que teve Deus no ventre? A única coisa que você consegue ter no ventre, cara, é um montante de merda, como a sua cabeça. Como é que uma pessoa pode ser tão infeliz falando tanta besteira? Vamos ver besteira, besteira, besteira. Assim como Eva foi seduzida pela fala do anjo e afastou-se de Deus, porque quem era o anjo? Lúcifer, né? Transgredindo a sua palavra, Maria recebeu a boa nova pela boca do anjo e trouxe Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. Por isso que a gente chama Maria de mãe de Deus, né? Porque Deus nasceu dela. Ela foi agraciada com Jesus em seu ventre. Não, ela não foi agraciada. O sentido que é haritômete não é agraciada, é plenitude da graça. Agraciada é porque você quer diminuir Maria, quando na verdade você quer se elevar. Vocês protestantes se acham muito eleitozinhos. Vocês são uns bostas, me desculpa. Tem que ser falado pra você, me desculpa. Eu vou perder a paciência. Vocês são uns merdas espirituais. Vocês são uns cagões espirituais, tá? E eu digo isso porque depois ele vai dizer, não, mas eu sou realmente um miserável. Não, vocês não se acham assim. Vocês são soberbos, vocês são arrogantes. Qualquer dia desse, Maria está abaixo desses bunda moles aí, apologetas. É porque é isso mesmo. Qualquer católico minimamente inteligente percebe isso. A arrogância desse povo. A arrogância. Ela não foi somente agraciada. Ela teve a plenitude da graça dada por Deus e ela também teve um mérito de participação. Quem deu esse mérito, quem deu essa graça foi Deus. Maria coparticipa no plano da graça. Coparticipa porque Deus a enche de graça e ela retribui isso. Pela influência de Deus, pela ação de Deus. A ação de Deus nela foi tão forte, foi tão marcante, que inclusive ele se encarnou nela. Mas esse sujeito acha que Deus é um ser casuístico que chegou no mundo a partir do nada, como se fosse, sei lá, um demiurgo, e começou a ver todas as mulheres do mundo. Ou pelo menos as mulheres judias que havia lá. E aí ele chegou assim e pegou, sei lá, um trevo ou então uma rosa e disse, bem me quer, mal me quer, bem me quer. É essa palhaçada, cara. Palhaço isso aí. Vamos lá, besteira, besteira. Não o contrário. E observem que quando Irineu de Lyon faz uma comparação entre a Virgem Maria e Eva, isso é bastante elucidativo. Vejam, você tem um casal chamado Adão e Eva. E ele fala, Eva era virgem até cometer o pecado. Porque depois ela teve relações sexuais e teve filhos. Tá? Então, uma mulher foi responsável pela perdição do mundo. E você tem uma outra virgem que é prevista na Sagrada Escritura do Antigo Testamento, mas essa virgem cumpre a palavra de Deus. Você tem uma mulher que descumpre e uma mulher que cumpre a palavra de Deus. Essa mulher se chama Maria. Então essa mulher virgem concebe o Salvador. Então ele faz um paralelismo entre a velha Eva e a nova Eva. E aqui nós temos que fazer uma seguinte conclusão. Paulo de Tarso dizia que Jesus Cristo era o novo Adão. O novo Adão é o homem revigorado. Se o novo Adão é o homem revigorado,
O que será então a nova Eva? Uma mulher revigorada. Alguém diria assim, será que isso é uma coisa idólatra? Porque se estamos comparando um novo Adão, então existe uma nova Eva, né? E essa nova Eva, evidentemente, não é uma mulher qualquer. Então, se ela é a nova Eva, se ela é retratada como uma nova Eva entre o paralelismo, não somente da velha Eva, como também do próprio Adão velho e novo, que é o próprio Cristo, então logo ela tem um significado especial que não pode ser equiparado a nós. É evidente que a Igreja Católica diz claramente que Maria é uma criatura de Deus, ou seja, ela não tem atributos da divindade. Ela é como nós, no sentido de que é um ser humano, mas ela não é como nós no sentido das qualidades dela como ser humano. Das qualidades dela, ela tem qualidades especiais que Deus deu a ela, inclusive a especialidade no âmbito da salvação. No âmbito de uma criatura participar junto com Deus da salvação da humanidade, de uma forma íntima, de uma forma direta, de uma forma que ela se torna envolvida pela graça. Irineu de Lyon, claro, percebe isso. E isso é um sintoma, isto é um sinal claro de que Maria tinha, sim, um caráter distintivo que os protestantes querem rebaixar nela. Vamos lá. Ela trouxe Deus em seu seio. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus. A outra deixou-se persuadir a obedecer a Deus, para que da Virgem Eva, a Virgem Maria se tornasse advogada. Eu falei, meu Deus! Maria é a advogada da humanidade. Irineu não diz que Maria foi advogada da humanidade, mas sim advogada de Eva. Leia Contra as Heresias. Livro 5, capítulo 19, parágrafo 1. Vamos lá, então vamos ler, já que ele está falando. Uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus, a outra deixou-se persuadir a obedecer a Deus, para que da Virgem Eva a Virgem Maria se tornasse advogada. O gênero humano que fora submetido à morte por uma virgem foi libertado dela por uma virgem. A desobediência de uma virgem foi contrabalançada pela obediência de uma virgem, mas o pecado do primeiro homem foi curado pela correção da conduta do primogênito, e a prudência da serpente foi vencida pela simplicidade da pomba. Por isso, tudo isso foram rompidos os vínculos que nos sujeitavam à morte. Vejam que a interpretação dessa mulher não está completamente errada, porque se a Virgem Maria pode ser advogada da velha Eva, por uma definição analógica, ela pode ser advogada da humanidade, justamente porque ela participa da salvação. Observem que, a partir de uma peculiaridade que ela cumpre de ser a nova Eva, ela é a nova Eva por quê? Porque ela participa da salvação. Então, quando ela é advogada da velha Eva, ela é advogada por analogia também da salvação da humanidade. Mas o sujeito tem um ódio da Virgem Maria, de tal modo como ele não teria ódio da mãe dele. Tá? Se é que ele gosta da mãe dele, mas tudo bem. Tá? Ele acha que Jesus Cristo não gosta da mãe dele. Vamos lá, vamos voltar ao vídeo. Ela pula de advogada de Eva para advogada da humanidade. O que representa a velha Eva, seu idiota? O que representa o velho Adão? Será que você não entende uma coisa chamada simbolismo? É claro que, por analogia, podemos, sim, colocar a velha Eva como o velho Adão representam a humanidade decaída. Se Jesus Cristo é o nosso advogado, então, pela conclusão lógica, a Virgem Maria também é nossa advogada. É por isso que a Igreja Católica diz que Maria é nossa advogada. Então vamos lá. Irineu é um importante pai da igreja, mas ele não é escritura. E daí, meu filho? Só que a sua interpretação da escritura tem menos importância que a de Irineu, que conheceu discípulos dos apóstolos. Essa é a diferença básica, bobalhão, ou geek, mal crescido, nerdzinho, barrigudo, chato. Vamos lá. Irineu diz que Jesus foi o primogênito de Maria, livro 3, capítulo 16, e que Jesus abriu o útero de Maria, livro 4, capítulo 33, indicando que Maria teve outros filhos depois de Jesus. Não, idiota, não tem nada a ver. Você está falando merda de novo. Vamos lá. Primeiramente, quando a Sagrada Escritura diz que Jesus Cristo é o primogênito, e veja que na Bíblia ele é chamado de primogênito e unigênito de Deus.
Por que a necessidade de chamá-lo de unigênito também? Primogenitura na tradição judaica significa que o primeiro filho tinha uma importância primordial em relação aos outros demais filhos. Então a primogenitura não tem nada a ver com o fato de ter outros filhos. Por quê? Uma mulher poderia ter um filho único sendo primogênito. Onde é que isso tira o fato de ser primogênito não possa ser unigênito? Então pronto, o primogênito e o unigênito de Deus, que implica dizer que só teve-se um único filho. Ah, mas alguém poderia dizer que é o primogênito e unigênito de Deus segundo o próprio Deus e não segundo a Virgem Maria. Só que isso não muda o fato de que um primogênito pode ser também unigênito, como de fato a Sagrada Escritura está dizendo. Se pela conclusão lógica, tudo que se declara primogênito necessariamente teria a necessidade de ter outros filhos, por que isso não se aplicaria ao Filho de Deus? Porque o Filho de Deus é um primogênito. Então, logo, se um primogênito, evidentemente que haveria outros filhos. Então, por que não se aplicaria a um primogênito unigênito? Isso não tem... Nossa, os caras forçam a barra. Forçam a barra de uma forma vergonhosa. Um primogênito pode ser unigênito. Por que primogênito? Por quê? Porque Maria não teve outros filhos antes de Jesus. Isso também é um primogênito. Uma mulher teve um filho único. Primogênito. E poderemos alegar, é primogênito porque não teve outros filhos antes. Porque ele poderia ser o segundo filho, poderia ser o terceiro, poderia ser o quarto e assim sucessivamente. Vamos lá. Essa parte, ela não deve ter lido. Cara, eu acho que você é um baita de um palpiteiro. Você não entende nem mesmo a simbologia da patrística, que dirá do resto. Da Sagrada Escritura, então você é uma nulidade. Quer aprender a defender a verdadeira fé cristã? Segue meu perfil. Sabe o que eu acho assim mais patético nesse vídeo? É um sujeito que, no afã de contestar a Igreja Católica, acaba anulando o propósito divino. Isso é muito engraçado. É muito engraçado mesmo. A predestinação só é válida para os eleitos que são da seita deles. Mas para Maria não existe predestinação. Maria simplesmente é algo que poderia não ser ela própria. É isso que ele está falando. Tá? Ele está abrindo a hipótese de que Deus, que segundo eles tem uma predestinação e até uma graça irresistível, porque ele deve ter uma tendência pró-calvinista, mas para Maria a graça não é tão irresistível assim. A graça não é tão irresistível. Poderia ter sido outra mulher. Né? Poderia. Resta saber porque Deus não pensou nisso. Só você, não é mesmo? Então, meus amigos, até a próxima.